Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E hoje vamos falar aí sobre o mercado da bola do Timão, que está bombando a todo vapor. Será que o atacante Michael pode ser o novo plano A do Corinthians? Eu vou contar tudo para vocês. Vamos falar também sobre Luiz Henrique, sobre o fim da novela Félix Torres, Felipe Coutinho, será que pode chegar no Corinthians? Que história é essa de câmeras escondidas na sala da presidência do Timão? Vou te contar tudo aqui no canal do Corintianeiro, então já deixa seu like e se inscreva em nosso canal para sair daqui de forma atualizada. Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo falando aí sobre Félix Torres, a mais recente contratação do Corinthians, que, enquanto eu falo aqui, já pode estar chegando aí no Brasil para desembarcar aí no Parque São Jorge. Fiel, a grande notícia é que existia um pequeno entrave, mas o Corinthians já estava tudo certo com o jogador. Era questão de tempo até o setor jurídico do Timão resolver este problema. Ficaram com esse pequeno entrave por causa da história do Rodrigo Garro lá, que o clube parece que estava avançado e o Corinthians entrou na briga e trouxe o jogador. Mas nisso eles já tinham vendido o Félix Torres e achou que o Corinthians foi antiético. Por isso o presidente resolveu segurar o jogador lá o mais tempo possível. Mas Félix Torres já foi resolvida essa situação. Eles pediam 40% do valor que o jogador foi vendido adiantado. O Corinthians já fez o pagamento. O jogador, enquanto fala que já deve estar chegando aí no Brasil para se apresentar no Corinthians e realizar exames médicos. Félix Torres, que é titular da seleção do Equador, era titular no Santos Laguna, um zagueiro extremamente rápido, extremamente habilidoso com a saída de bola, que vai render, tenho certeza que vai render muitos frutos aí com a camisa do Corinthians. Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre essa contratação do Félix Torres? Comentem que eu respondo todos os comentários, sem exceção. E por falar em jogador do Equador, o recém-contratado do Corinthians também, Diego Palacios, que concedeu sua primeira entrevista coletiva com a camisa do Corinthians ontem, realizou ontem também o seu primeiro treino. Fiel, e as notícias do primeiro treino do Palacios não são boas. Ele fez um treino muito ruim, muito abaixo do esperado, errou vários passes, errou vários cruzamentos, não fez uma recomposição de bola boa. É um jogador muito ofensivo para as características do Mano Menezes, que é um treinador defensivo. É lógico que é um treino só, a gente está muito precipitado em julgar o jogador, vamos ter que dar mais tempo até para ele acostumar de uma liga, por uma liga para outra, que é a do Brasil. Só que a Liga Americana, ela não é com tanta intensidade quanto o Campeonato Brasileiro, quanto as ligas do Brasil. Então, Fiel, acredito fortemente que Diego Palacios vai ter que se adaptar muito rápido. E o nível também da Liga dos Estados Unidos é bem abaixo do que a liga, do que os campeonatos do Brasil. Então, Diego Palacios aí é óbvio que é só o primeiro treino, mas devemos olhar com carinho aí para o jogador. Vale lembrar que Diego Palacios também foi titular da seleção do Equador em 2021. Porém, recentemente, o jogador não estava sendo mais convocado. Fiel, por outro lado, o lateral Hugo, que o Corinthians contratou ainda na gestão do Duílio Monteiro Alves, fez um ótimo treino. Ajudou na recomposição de bola, dificilmente erra passe, faz bons cruzamentos. Então, de repente, o Hugo aí, que não estava nos planos dessa diretoria, pode vir a calhar aí como lateral titular do Corinthians, caso as coisas continuem do jeito que estão. Mas ainda é muito cedo, vamos aguardar. Óbvio que eu vou trazer mais informações aqui para vocês. Por isso que é importante você se inscrever e deixar o seu like no canal do Corintianeiro. Eu já trago a notícia certa, que é o que realmente você quer ouvir. Então deixa seu like aí para nos ajudar a espalhar o nosso trabalho cada dia mais. Fiel, outra situação aí é a situação do Rafael Borré, que fechou em definitivo agora com o Inter. Eu falei no vídeo de ontem que as maiores chances de contratação era do Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre ofereceu 5 milhões de euros para o Frankfurt da Alemanha e mais 2 milhões de euros para o Werder Bremen liberar o jogador, já que o Werder Bremen tinha contrato com o atleta até julho deste ano. Deu um total aí
de 9 milhões de euros que o Internacional teve que dispor para contratar o jogador. Por que eu estou trazendo a notícia do Borré, sendo que ele já fechou com o Inter? Mesmo sendo interesse do Timão, o Corinthians não chegou a fazer uma proposta oficial para o jogador, mas demonstrou muito interesse no atleta e só estava esperando melar o negócio ali para o Corinthians entrar. Óbvio que oficialmente o Corinthians não fez essa proposta, mas como o Borré tem empresários aqui no Brasil, é lógico que o Corinthians chega com uma proposta para tentar ludibriar o jogador e desistir daquela negociação. Então o Corinthians teria que oferecer mais de 9 milhões de euros para trazer o jogador para o Parque São Jorge, entre 10 milhões de euros a 11 milhões. Por que estou trazendo essa notícia para vocês? Porque é realmente 10 a 11 milhões de euros que é o valor para o Michael vir para o Corinthians, que é o valor para ele deixar, que é o valor que o Al Hilal vende o jogador. É o mesmo valor que ele pagou para tirar o atleta do Flamengo. Então, o Michael pode virar o plano A, sim, do Corinthians depois dessa negociação fechada entre Internacional e Borré. Como o Borré não faz mais parte do plano do Corinthians, acredito fortemente que o Michael tem grandes chances de virar o plano A, já que uma vez que o Corinthians nunca desistiu do Michael. Nessa gestão do Augusto Melo, o Corinthians monitorou a situação do jogador, sim, e o Corinthians nunca desistiu de contratar o Michael. Então o que o Corinthians deve fazer agora é só pegar a proposta que teria em mãos para fazer para o Borré, que era mais alta que o Internacional, e fazer para o Michael, que tenho certeza que as chances do Michael, as chances do Al Hilal vender e o Michael jogar no Corinthians são muito grandes. O jogador quer sair da Arábia, o jogador quer voltar para o Brasil, então existe aí uma grande chance do Corinthians investir agora todas as suas forças no Michael. E fiel, entre nós, acho muito bom, porque o Rafael Borré, ele é centroavante. O Corinthians precisa de pontas, de jogadores de profundidade, tanto um para a esquerda, tanto um para a direita. O Corinthians hoje disponibiliza do Romero, que faz essa função, e do Wesley. Então a gente vai iniciar os campeonatos com o Romero, Wesley e o Yuri Alberto. E acredito também que o Corinthians deva valorizar o Yuri Alberto, dando aí mais o Paulistão como última chance para o jogador vingar ou não. Óbvio que fica aquele receio daquele Yuri Alberto do ano passado, que a bola batia na canela do jogador, mas devemos levar em consideração que o elenco do Corinthians era horrível, era difícil jogar bola naquele elenco. Então o Yuri Alberto pode crescer com a chegada desses novos atletas, assim como o Matias Rojas também tem chances de crescer. Por que não? O Corinthians está qualificando o seu elenco. Você qualificando o seu elenco, você qualifica os jogadores que também já estão. E como a prioridade do Corinthians é jogadores de ponta, não acredito que o Borré seria uma ótima contratação, já que ele é centroavante. Afinal, não devemos esquecer que lá no Werder Bremen, os números do Rafael Borré não são aquelas coisas extraordinárias. Então, acredito que é muito bom o Corinthians focar seus esforços e tentar trazer o Michael, sendo aí o nosso primeiro jogador de profundidade nessa era do Augusto Melo, que seria o nosso ponta esquerda. E a negociação com o Luiz Henrique, que está em andamento. E o Corinthians, o presidente do Corinthians, deu declarações fortíssimas sobre o Luiz Henrique. Ele disse que o jogador só joga no Brasil se for pelo Corinthians. Então, esquece. Confio muito no Augusto Melo, está fazendo um trabalho de excelência. E esquece qualquer clube brasileiro na jogada. O Fluminense já saiu fora, o Flamengo nem sequer chegou a fazer proposta. Nenhum clube vai atravessar o Corinthians, porque ele só joga no Brasil se for pelo Corinthians. O Corinthians ofertou para o Real Betis 10 milhões de euros para vender 60% do passe do jogador e o Real Betis está pedindo 15 milhões de euros. Corintianeiro, dá para o Corinthians chegar nos 15 milhões? Dá. O Luiz Henrique tem apenas 23 anos, tem grandes perspectivas de venda futura. Dá para o Corinthians chegar sim, e eu acredito que o Corinthians já está tentando negociar esses 5 milhões restantes, talvez para pagar parcelado, não sei qual tão fundo é essa negociação, mas sei que Luiz Henrique está perto de ser jogador do Corinthians.
A preferência do Real Betis, o que pode impedir essa contratação, a preferência do Real Betis é vender o jogador para a Europa, é vender esses 60% dos direitos federativos para o jogador para a Europa. Porque a chance dele valorizar na Europa é maior que no Brasil. A mesma coisa que as chances do jogador valorizar no Brasil é maior que na Argentina. Então, lá é levado essa consideração, que caso o Luiz Henrique se valorize bastante lá, Real Betis ainda vai ter mais 40%, que seria aí outra venda, outro dinheiro em caixa para o Real Betis. Acredito eu que o Real Betis está esgotando todas as suas opções de Europa para dizer sim ao Corinthians. O grande problema é a mesma situação com o Gabigol. O Corinthians não pode ficar esperando a vida toda, ver até o mercado da bola fechar lá na Espanha, se eu não me engano é final de fevereiro. Então o Corinthians não pode esperar até lá para ver a vontade do Real Betis se vai liberar o atleta ou não. Tem que fazer igual o Gabigol. A nossa proposta é essa, você quer? Quer, não quer, já parte para outro, até porque o mercado da bola está todo vapor e as chances estão se esgotando. Então, caso o Luiz Henrique aí não desenvolva por causa dessa situação do Real Betis, o Corinthians já tem que procurar outro atacante. Fiel, vou falar algo para vocês. Se o Corinthians fecha com o Michael, Luiz Henrique e o Yuri Alberto de centroavante, é outro cenário, é outra perspectiva. Dois jogadores de ponta, velocistas, rápido, de habilidade, e o Yuri Alberto no meio, com a chegada aí do Garro pisando na área, acredito que o Corinthians aí sim vai estar num patamar para disputar qualquer título, qualquer campeonato que ele entrar, ele vai disputar títulos. Mas vamos aguardar aí, qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês de forma atualizada. E não podemos esquecer do Felipe Coutinho, que era interesse do Corinthians na gestão passada. Como Augusto Melo disse, todo jogador bom, o Corinthians interessa. Felipe Coutinho não é diferente e houve sondagem sim. Felipe Coutinho está no futebol da Arábia emprestado e o contrato dele acaba no meio do ano agora. O Aston Villa não tem interesse nenhum em ficar com o Felipe Coutinho, segundo o jornalista Jorge Nicola. O interesse do Aston Villa é vender o atleta. Então é outro jogador que está com um contrato para acabar agora no meio do ano e chega aí para o Aston Villa com condições de venda. A grande questão do Felipe Coutinho, ele joga também aí no lugar do Michael, ele joga como um ponta esquerda, não necessariamente pode ser aquele meio ofensivo. Só que o Felipe Coutinho, na minha opinião, já não está jogando um bom futebol já faz tempo. Então o Corinthians deve rever aí essas possibilidades do Felipe Coutinho e tentar aí trazer outro jogador que não seja ele. Caso o Felipe Coutinho venha para o Corinthians, não sei se vai ser aquela baita contratação, até porque o Felipe Coutinho não vinha jogando no Aston Villa, tanto é que o Aston Villa está emprestando jogador lá na Arábia, vai encerrar o seu contrato, ele vai voltar para o Aston Villa, porque também não fez um futebol exemplar lá. Acredito que não seja o jogador que o Corinthians está precisando nesse momento. Michael estaria muito mais qualificado que o Felipe Coutinho para vestir a camisa do Corinthians. Fiel, sobre o mercado da bola é o que tem de mais atual. Agora, saiu ontem, era de madrugada, mais ou menos umas 2 horas da manhã, o Chico Garcia, jornalista conceituado aí do esporte brasileiro, trouxe informação que foi feita uma vistoria no CT do Corinthians e foi achado câmeras escondidas, câmeras atrás do quadro da sala da presidência. Cara, vou ser bem curto, bem breve sobre esse assunto. Isso é caso de polícia, isso é extremo. O GE procurou do William Monteiro Alves para dar explicações sobre essa câmera e o mesmo disse que não tem nada a ver, que se tem câmeras espalhadas lá, o alvo era ele. Desculpa, mas eu desconfio fortemente dessas declarações do William. É óbvio que eu não vou acusar ninguém aqui, mas se essas câmeras estão lá, o alvo é o Augusto Melo, para ver se pega alguma gafe dele, se pega alguma conversa misteriosa aí, para tentar barrar a presidência dele no Corinthians, ou ser arma política para próximas campanhas aí. Não acredito que o do Willian era o alvo, até porque essa gestão deixou muito a desejar e tem muita história misteriosa aí no Corinthians sobre contratações, vendas de jogadores baratos.
o alvo não é você, Duílio, o alvo é o Augusto Melo. Espero que o Corinthians acione a polícia aí, que possa fazer uma investigação minuciosa para descobrir quem são os culpados da instalação dessas câmeras de áudio. Fiel, o que tem de mais atual do Corinthians é isso. Gostaria de agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal do Corintianeiro e vai Corinthians!